Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Desde já agradeço o pastor Anísio, por estar aqui pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Agradeço a amada igreja pelo carinho que tem sempre para comigo. Agradeço também pelas orações em meu favor. E como o pastor Anísio falou, eu sou, além de ser pastor, eu sou militar, sou subtenente do Exército, sirvo aqui no quartel-general. Os irmãos me perdoem também, que eu estou com a barba também a fazer. Isso é um descanso também para a pele. Tendo em vista fazer a mesma diariamente, é necessário também um descanso para a pele. Desde já também eu agradeço aqueles irmãos que estão na internet a nos acompanhar. Um abraço fraterno da minha parte e de toda a igreja aqui presente. Meus queridos e queridas, sem delongas, eu gostaria que os irmãos, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus, se colocassem de pé. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, dos versos 30 até os 52. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui à minha direita lessem os versículos 30 ao 44. E os da minha esquerda lessem os versículos 45 até os 52. Por gentileza. Obrigado, queridos e queridas. Agora, os irmãos e as irmãs do lado esquerdo, os versículos 45 até os 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E
Mas logo lhes falou e disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Queridos e queridas, muito obrigado. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te rogamos que o teu Santo Espírito esteja a nos usar nesta noite para que possamos compreender a tua santa e divina palavra, ó Pai. Que o teu Santo Espírito revele aquilo que está na tua palavra, nas Sagradas Escrituras, que possamos todos nós termos um bom entendimento, uma boa compreensão daquilo que tu revelaste na pessoa amada, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pedimos, ó Pai, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas transgressões, nossos malditos e miseráveis pecados, ó Pai. Abre o nosso coração, tira a dureza do nosso coração, ó Pai, para que possamos compreender a tua santa e divina palavra. Nisso nós te louvamos, te agradecemos na mediação de Cristo Jesus, nosso Redentor, o nosso amado, o nosso Senhor. Amém. Amém. A igreja amada pode sentar. Meus queridos e queridas, a incredulidade é a mais antiga de muitas doenças espirituais pelas quais a natureza humana ela é afligida. Ela é a maior inimiga do ser humano, pois nos traz dúvidas e incertezas. Ela nega a bondade de Deus, deprecia o seu caráter soberano e faz-nos crer que Ele não é justo e que, portanto, não se deve confiar nele. A incredulidade fecha o caminho para o céu e torna as gloriosas promessas do Senhor nosso Deus, as suas misericórdias, inúteis e também frutíferas. Ela é ainda uma das coisas mais comuns nesses últimos dias, pois a encontramos em cada esquina, em cada companhia, dentro de cada família, dentro de cada lar, dentro das igrejas e até mesmo na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós como cristãos. O Evangelho de Marcos ele foi escrito para nos chamar até a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a depositar em seus braços a nossa vida, o nosso futuro e também a nossa alma. Ele foi escrito para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, o Salvador que havia de vir ao mundo, e é por isso que Deus nos concedeu as Sagradas Escrituras para que nós venhamos a vencer a dureza do nosso coração e creiamos naquilo que Deus diz em sua santa palavra. Nesta noite nós iremos nos concentrar nesses dois relatos da palavra do Senhor nosso Deus, a multiplicação dos peixes e dos pães, e do Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas, que foi escrito com o objetivo para que seus discípulos viessem a crer na obra do Senhor Jesus Cristo, tendo em vista que havia muito tempo que eles esperavam o Messias, esperavam a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido pelas Sagradas Escrituras. Então, nesses dois milagres, o Senhor Jesus Cristo ele se revela de uma forma muito especial aos seus discípulos, principalmente quando nós nos lembramos de que seus discípulos, eles eram judeus, que conheciam o Antigo Testamento e que tinham uma expectativa muito grande do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. O meu objetivo principal aqui nesta noite é mostrar quatro aspectos da revelação do Senhor Jesus Cristo que Ele fez de si mesmo na vida dos discípulos. O primeiro aspecto nós encontramos dos versos 30 até o 34, mas principalmente no versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele se revela aos seus discípulos como o pastor de Israel, o bom pastor. O Senhor Jesus Cristo, Ele pede para os seus discípulos irem para as aldeias ali da Galileia
pregar o seu santo evangelho. O Senhor Jesus Cristo delegou missão para eles: ide às aldeias, pregai o meu evangelho, falai das minhas maravilhas, do reino de Deus, pregue para que o povo venha e se arrependam dos seus pecados. E não só isso, meus irmãos e minhas irmãs, segundo os relatos bíblicos, o Senhor Jesus Cristo concedeu poder para os discípulos, para eles expelirem demônios e também curarem também muitas pessoas enfermas. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo saíram pelas aldeias da Galileia, saíram de 2 em 2, pregando acerca do reino do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus, curando muitos enfermos e expelindo muitos demônios. Passaram a manhã toda fazendo aquela missão delegada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de muito tempo, eles retornaram para o Senhor Jesus Cristo, relatando o que tinham feito, e o Senhor Jesus Cristo reconheceu que eles realmente foram e cumpriram a sua missão, e eles estavam o quê? Muito cansados. Tendo em vista a jornada, naquele tempo não tinha moto, não tinha carro como nós temos hoje, os locais eram distantes, e eles foram, cumpriram o que o Senhor Jesus Cristo tinha prometido. Aliás, tinha falado na vida deles. E eles retornaram, falaram tudo, eles estavam cansados. E o Senhor Jesus Cristo, vendo o cansaço deles, falou: olha, vamos nos deslocar para um local deserto, e ali nós descansaremos. Eles pegaram um barco e rumaram para o outro lado do lago da Galileia, o lago de Genezaré. E ali, quando o barco estava próximo a aportar, na margem, o Senhor Jesus Cristo, junto com os discípulos, viu uma grande multidão ali, aquela multidão que estava querendo ver ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estavam à procura do Senhor Jesus Cristo, pessoas que vinham de muitas aldeias. A fama do Senhor Jesus Cristo já era célere, ou seja, a sua fama já tinha ultrapassado várias e várias fronteiras, e muitas pessoas estavam querendo ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo, estavam querendo ser também curados pela sua própria pessoa. E ele, de uma forma amorosa, como diz o texto aqui no versículo 34, o Senhor Jesus Cristo, ele teve compaixão daquelas pessoas que foram lhe procurar. De uma forma amorosa, ele atendeu aquela grande multidão. Ele tinha direito de descanso, não só ele como os seus discípulos. A gente percebe aqui claramente que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha pecado assim como nós. Se fosse um de nós, não, pode deixar para lá, nós estamos muito cansados devido à missão. Mas ele não. Ele, pela sua compaixão, pelo seu grande amor, ele atendeu aquela grande multidão que estava ali presente. Um relato aqui fala que tinha 5.000 pessoas, ou seja, aliás, 5.000 homens, fora as mulheres e fora também as criancinhas. Nós não sabemos quantas pessoas tinham ali. E ele, com toda a sua compaixão, com o seu grande amor, ele atende toda aquela pessoa que estava ali presente. Ele viu naquele sentido o povo como ovelhas sem pastor, sem rumo espiritual, sem alimento espiritual e sem socorro algum para as suas necessidades espirituais. Os líderes judaicos, eles eram responsáveis pela religião em Israel, e todos os sábados estavam ensinando nas sinagogas. Aqueles líderes, eles não se importavam com o povo, pois atavam muitos fardos pesados ao povo, onde nem eles mesmos poderiam carregar, ou seja, nem eles poderiam mover com o dedo. O farisaísmo e o judaísmo não conseguiam satisfazer a sede, a fome e a necessidade daquelas pessoas que estavam ali presentes, daquelas pessoas que estavam ali sofridas, sedentas. E na sua compaixão, o Senhor Jesus Cristo passa a ensinar aquela grande multidão, pois o que o povo precisava
de ensino, porque esta era a resposta de Deus para a falta de alimento espiritual, para a falta de compreensão espiritual e para o vazio do coração das pessoas. O povo estava precisando do ensino de Deus, de sua verdade para conhecê-lo, do seu reino, de suas promessas, e isso foi o que Jesus fez, atendendo às necessidades daquele povo ali presente. Desta forma, meus queridos irmãos e irmãs, ao se revelar como pastor que cuida de suas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo estava se identificando com Deus lá do Antigo Testamento. Desta forma, como um bom pastor que estava ali cuidando daquelas pessoas, ele estava se revelando como um Deus do Antigo Testamento. No Salmo 80, versículo 1, que diz assim: Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que assentas entre os querubins, mostra o teu poder. Aqui a gente percebe o salmista dizendo que quem era o seu pastor era o próprio Deus. Tu, ó Senhor, tu que és pastor de Israel, dá ouvido às minhas necessidades, dá ouvido aos meus clamores. E quem daqui não conhece o Salmo 23? Ninguém levantou a mão, é porque todos conhecem. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, nessa passagem aí desse versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Eu tenho como minha tradução é pessoal. Eu poderia traduzir assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. É claro e evidente que Ele me dá aquilo que eu preciso. Ele me supre a nós conforme o que? As nossas necessidades. Assim como o salmista Davi diz assim: já fui moço, agora já sou velho, e nunca vi a sua descendência, a descendência de Deus, a mendigar o pão. Ou seja, é claro e evidente que aqui estou falando de que esse versículo, para mim, o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará, é uma prova evidente de que Ele está comigo o tempo todo, 24 horas, tanto do meu acordar, do meu levantar, ou seja, qualquer hora do dia Ele está comigo e Ele assim está conosco. Como o nome dele expressa do Senhor Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, ou seja, Ele está conosco todos os dias, ou seja, o Senhor é meu pastor, o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Davi, ele está aqui nesse salmo se referindo a Deus como aquele que pastoreia o seu povo, como aquele que protege, que guia, que arrebanha, que sara, que alimenta e instrui o seu povo. No Antigo Testamento, o pastor do povo era o próprio Deus. Várias vezes Israel estava como ovelha sem pastor. No primeiro livro de Reis, no capítulo 22, versículo 17, a nação de Israel estava em plena idolatria, afastada do Senhor, longe do Senhor. Aí o profeta Micaías, ele se referindo ao povo de Israel, ele diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor. Ou seja, aquela liderança, a liderança daquele tempo, que deveria tomar conta do rebanho, pastorear aquele rebanho, já não estava fazendo o seu trabalho e o seu papel diante do Senhor nosso Deus. É um fato lamentável ver igrejas por aí depenando as suas ovelhas, tratando muito mal as suas ovelhas, não trata com carinho, com amor, com compaixão, assim como o Senhor Jesus Cristo está tratando aquelas pessoas, aquela grande multidão. A gente percebe o inverso da palavra do Senhor nosso Deus. Aqueles que Deus levanta para pastorear a sua igreja, aí o homem com coração corrupto, um coração perverso, aquele pastor, aquele falso pastor, está enganando a muitas e muitas pessoas.
É lamentável isso, ver igreja nesse sentido com pastores, vamos colocar entre aspas, pastores, entre aspas, que deveriam conduzir o povo do Senhor com o coração aberto para cuidar daquelas ovelhas, diferentemente do Senhor Jesus Cristo, que com o coração aberto, com toda a compaixão, estava cuidando ali do seu rebanho. Em Números capítulo 22, versículos 15 a 17, quando Deus estava predizendo a morte de Moisés, diz assim: então falou Moisés ao Senhor dizendo: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Essa era a súplica de Moisés. Deus falou para Moisés: você vai morrer, já chegou o seu tempo. E naquela situação, ele, compadecido daquela grande multidão que ele arrebanhava: Senhor, levanta uma pessoa que vá à frente, que vá diante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor, a tua congregação, ó Deus, não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor nosso Deus disse assim: então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre eles. Ou seja, Moisés pediu para que Deus levantasse um homem, e Deus levantou outro homem, porque a parte de Moisés já tinha sido feita. Ele iria morrer, agora Deus iria levantar outro pastor para conduzir o seu povo, e Deus levantou a Josué. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui percebemos duas coisas importantes acerca de Moisés e acerca de Josué. Tanto Moisés, ele foi um tipo de Cristo, que conduziu o seu povo ali no deserto. Da mesma forma também, Josué, ele foi um tipo de Cristo que conduziu o povo ali em direção à terra de Canaã. E aqui nesse mesmo sentido a gente vê o Senhor Jesus Cristo conduzindo o seu povo como um verdadeiro pastor, um pastor de ovelhas. Em Isaías capítulo 40, dos versículos 10 a 11, que diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Aqui o profeta Isaías, já profetizando acerca do Messias, como um verdadeiro pastor de Israel, que iria apacentar o seu rebanho, entre os seus braços recolheria os seus cordeirinhos e os levaria no regaço, e também aqueles que estavam amamentando, eles também iria guiar suavemente. Aqui, através de sua compaixão, ao cuidar das necessidades daquele povo que estava ao seu redor, instruindo-os, orientando-os, arrebanhando-os, curando as suas feridas, as suas chagas, o Senhor Jesus Cristo estava se revelando aos seus discípulos e toda aquela multidão ali presente, que Ele é o Deus do seu povo, o Deus da sua igreja amada, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso pastor. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor. Ele é o teu pastor. Ele é o nosso pastor. O segundo aspecto da revelação está no versículo 35 ao 44. Percebemos aqui nesses relatos que o Senhor Jesus Cristo se revela como provedor. Ele é o nosso provedor. Aqui, depois que o Senhor Jesus Cristo instruiu aquela grande multidão, Ele pediu para que seus discípulos passassem para o outro lado do mar da Galileia, para Betsaída, porque Ele queria também, queria ficar
sozinho também em oração. Aliás, perdão, meus irmãos, mas antes disso, antes de o Senhor Jesus Cristo passar para o outro lado do Mar da Galileia, pediu para os discípulos passarem para o outro lado do Mar da Galileia. Antes disso, nos versículos 35 a 44, depois que ele instruiu ali aquela grande multidão, chegou os discípulos para o Senhor Jesus Cristo e falou: mestre, já é tarde, despede a multidão porque o povo não tem o que comer. Pede para esse povo irem para suas casas, irem pelos caminhos, comprarem qualquer coisa para comer. E o Senhor Jesus Cristo viu a situação dos discípulos. Aí ele falou assim: dá-lhe vós mesmo o que comer. Está essa grande multidão aí, dá vocês mesmo a ele o que comer. Aí eles ficaram espantados com o Senhor Jesus Cristo. Mas mestre, como nós iremos suprir a necessidade dessa grande multidão? 200 denários, um denário é um dia de um trabalhador, um dia do trabalhador, ou seja, o trabalhador trabalhava um dia e ganhava um denário. Aí disseram, 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda essa população. Aí o Senhor Jesus Cristo sabia já o que ia fazer. Naquele momento ali, o Senhor Jesus Cristo estava testando a fé ali dos seus discípulos. Ele já sabia o que iria fazer. Ele pediu que todos se assentassem ali de 100 em 100 e de 50 em 50. Veja só a organização do Senhor Jesus Cristo. Pediu que eles ficassem de 100 em 100 e de 50 em 50. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa atitude que o Senhor Jesus Cristo, ele fez ali de uma forma milagrosa, pegou 5 pães e 2 peixes e ali distribuiu entre todos ali presentes. Ou seja, a gente percebe a atitude do Senhor Jesus Cristo como o provedor das nossas vidas. Ele não supre apenas nossas necessidades espirituais, mas Ele supre as nossas necessidades físicas também, aqui com a alimentação. Essa atitude que o Senhor Jesus Cristo fez ali no deserto, com o povo de Israel, alimentar aquela grande multidão, saciando a sua fome, suprindo as suas necessidades, fica claro que o Senhor Jesus Cristo, Ele também aqui ele se identifica como Deus do Antigo Testamento, que era provedor do povo de Israel. Quando Deus tirou o povo da escravidão lá do Egito, estavam rumo à terra prometida, Ele os guiou pelo deserto, onde aquelas pessoas, não podiam plantar e também não poderiam colher. Deus queria que os israelitas dependessem totalmente da provisão divina para o seu sustento. O livro de Êxodo nos conta que Deus fez o que com aquele povo? Enviou o pão do céu. Como era o nome desse pão? O maná. E isto aconteceu por um período de 1 semana, 2 semanas, 1 ano, 10 anos, 40 anos. 40 anos foi o tempo que o povo estava ali presente, lá no deserto. Então, ao suprir o povo ali naquele deserto com pão de forma semelhante ao maná no Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo estava se revelando e se apresentando como um Deus, o mesmo Deus que no passado havia alimentado e fartado a fome do seu povo ali no deserto. Veja só a providência de Deus de suprir as necessidades, a carência do seu povo. Ele, além de suprir as nossas necessidades espirituais, nos supre com as nossas necessidades físicas. E ali o Senhor Jesus Cristo, de uma forma milagrosa, distribuiu pão e peixe para aquela grande quantidade de pessoas que estavam ali naquele deserto. No versículo 41, nós percebemos aqui uma grande semelhança quando o Senhor Jesus Cristo reuniu os seus discípulos na Páscoa e ali distribuiu os elementos do pão
e também do vinho. No versículo 41, tomou ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu todos os peixes. Ou seja, já estava chegando próximo à Páscoa. E ali o Senhor Jesus Cristo pegou aqueles elementos ali, elevou os olhos aos céus e ali abençoou aqueles elementos. Ou seja, como se fosse também uma previsão daquilo que ele estava por fazer praticamente no dia seguinte que ele iria morrer e dar a vida pelos seus. Meus irmãos, minhas irmãs, cada vez que celebramos a ceia do Senhor em comemoração à sua morte redentora, lembramos o quê? Os seus sofrimentos, que podem ser avaliados ao pensarmos no penoso processo de fabricação do pão que vem para as nossas mesas. O pão moído, amassado, triturado e levado ao forno, torna-se um alimento vivo para nós. A morte de Cristo nos concede vida, pois ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Jesus é por excelência o supridor das nossas necessidades. Ele nos satisfaz completamente. Ele é o alimento superior ao temporário maná que caía lá no deserto. Jesus é o pão da vida, assim como o pão é importante na alimentação e manutenção da vida. Cristo é a maior necessidade do coração do homem. Cristo é a maior necessidade no coração do homem. O pão que conhecemos nos alimenta momentaneamente, mas Jesus é o pão verdadeiro que desceu do céu para nos suprir. O maná no Antigo Testamento é o sustento que veio do céu para o povo de Deus no deserto, mas que era perecível. Aqui neste relato, Cristo é o verdadeiro maná que veio do céu para o sustento do povo, não temporariamente, mas para todo sempre. No terceiro aspecto, está nos versículos 45 até o 48, onde o Senhor Jesus Cristo ele se revela como o nosso Criador. Depois que o Senhor Jesus Cristo passou instrução para aquela multidão, fez aquele milagre maravilhoso, ele chamou os seus discípulos, pediu para que eles fossem para o outro lado do mar da Galileia. E ali, depois de despedir aos seus discípulos, despediu a multidão. Só que ele foi lá para o monte, como ele sempre fazia, foi estar em comunhão para com o nosso Deus. Foi orar, foi rogar, tanto pelos seus discípulos daquele tempo, e também por nós, eu creio assim, porque ele sempre intercede e roga por nós. Naquele momento ele não estava não apenas intercedendo pelos discípulos, eu creio que ele também estava, como sempre ele fazia, intercedendo por todos nós. Assim é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui percebemos que quando o Senhor Jesus Cristo, depois que ele orou, ele foi ao encontro dos seus discípulos. E quando os seus discípulos estavam ali no mar, aconteceu provavelmente uma coisa que eles não esperavam. O mar ficou revoltado, ou seja, a ventania ali era muito grande, o mar em fúria, o mar da Galileia em fúria, e provavelmente imagine só a situação daqueles discípulos, em desespero, clamando por socorro, clamando por Deus naquele momento, em angústia, em desespero, em pânico. Aí de uma forma milagrosa, quem aparece andando sobre as águas? O Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador.
Veja que as forças da natureza obedecem ao Filho de Deus. Assim como os espíritos imundos obedeciam às suas ordens, e os doentes também eram curados. As leis do universo físico se curvam à vontade e soberania do nosso Criador, do nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vento, a tormenta se acalma e a lei da gravidade lhe obedece. Ao fazer isto, o Senhor Jesus Cristo estava se revelando como Deus, Criador do universo, que criou o mundo com as suas leis, e só Ele pode revogar. Vocês sabem muito bem da passagem lá em Êxodo, quando o povo de Deus estava no Egito. Deus mandou as pragas lá para o Egito, e Deus, de uma forma especial, pegou Moisés junto com o povo, tirou ali do Egito. E ali, quando o povo já estava em frente ao Mar Vermelho, atrás deles estava quem? O exército de Faraó. Ou seja, o povo estava naquele dilema: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Ou seja, não tinha escapatória para o povo de Deus ali lá no Mar Vermelho. E Deus, de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa, Ele abriu ali o Mar Vermelho para que seu povo atravessasse. Veja só o poder de Deus: abriu o Mar Vermelho para que seu povo atravessasse a pé enxuto. Chegaram do outro lado, e todo o exército de Faraó morreu. Deus abriu o Mar Vermelho para que seu povo pudesse passar. E quem não lembra também da passagem do dilúvio? Quando Noé e sua família, Noé lhe pregava acerca de Deus, pregava aquilo que nós pregamos hoje também. Ele pregava acerca do Redentor, ele falava acerca de Cristo. E o Evangelho sempre foi esse, pregado sobre Cristo, do Messias. E o povo não cria. Aquela geração toda não cria em Cristo. Só Noé, a sua família, os seus genros entraram ali na arca. E por 40 dias e 40 noites caiu chuva nas regiões todas. Eu creio que o dilúvio foi universal, não foi apenas na região. Eu creio que o dilúvio foi universal. Meus irmãos e minhas irmãs, vieram chuva, 40 dias de chuva, né? A água, torrente de água, não só de cima, mas de baixo também, porque em Gênesis vai falar que as fendas se fenderam, as rochas se fenderam e saíram águas debaixo da terra também. Ou seja, foi água de cima e foi água de baixo, não teve escapatória para ninguém. Isso lembra também o quê? O juízo do nosso Deus. O juízo do nosso Deus, isso lembra. Não teve escapatória para ninguém, não deu nem tempo para as pessoas pensarem, raciocinarem, piscarem os olhos. Ou seja, a morte ali foi o quê? Foi instantânea. Mas Deus fez o que ali? Choveu por 40 dias. E saiu água das fendas. Também ali, todo mundo estava embaixo de água. Deus tem domínio sobre as águas. Eles obedecem. Deus pode encher a terra de água, como Ele pode também abrir as águas para o seu povo passar. No Salmo 89, versículo 9, diz assim: Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, Tu as acalmas. Ou seja, é só Deus levantar a mão e tudo passa, tudo cessa. Aquele mar revolto, de repente está tudo tranquilo. Quando Jesus viu aquela situação daqueles discípulos, que estavam agitados, né, desesperançosos, aí o Senhor Jesus Cristo, quando viu aquela situação, Ele veio em resposta à angústia e à necessidade deles.
Assim como Deus socorria Israel em tempos de aflições, em tempos de angústia, o Senhor Jesus Cristo chegou ali junto daqueles discípulos. Como Cristo apareceu diante dos discípulos, assim como Deus passava à frente do seu povo, também para lhe socorrer. Cristo falou com os seus discípulos e ali os tranquilizou. Exatamente como Deus também falava as suas palavras lá no Antigo Testamento. Dizia para o seu povo: não temais, eu sou contigo. É assim como falou para Josué: Josué, não temais, tem força, eu sou contigo. Assim, sempre instruindo aqueles que ele colocava à sua frente, sempre dizendo as suas palavras: não temais, eu sou contigo, não temais, eu sou contigo. Na travessia do Mar Vermelho também o povo estava ali com grande medo, porque o exército de Faraó estava se aproximando. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, o Senhor nosso diz para Moisés, para o povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Foram as mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo usou para os seus discípulos que estavam ali em aflição, naquele mar revolto. Não temais, não temais. É isso que Ele diz para todos nós, nos nossos momentos de aflições. Basta crer nas suas promessas, nas suas misericórdias, na sua compaixão. No quarto e último aspecto, eu gostaria de tocar com os irmãos no versículo 50, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele fala de uma forma graciosa aqui: sou eu, ego em mim, ou seja, no grego, ego em mim, ou seja, eu sou. Vocês estão lembrados dessa passagem? Eu sou. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava lá no deserto, de repente ele viu uma sarça se queimando ali, ardendo em fogo ali, não era consumida. E Deus se apresentou para Moisés e pediu para ele ir ao Egito, tirar o seu povo ali, que estava em cativeiro, que estava escravizado. Aí Moisés: sim, Senhor, eu vou, mas a quem anunciarei para o meu povo? O Senhor nosso Deus falou: diga ao povo que eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Como muitas vezes o Senhor Jesus Cristo se expressa aqui no Novo Testamento: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Que mais? Eu sou a videira. Que mais? Eu sou o bom pastor. Ele estava se revelando aqui: eu sou. Ou seja, ele estava se revelando como Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus do Antigo Testamento, só que na figura do Filho, com o mesmo poder. Foi esse nome que Jesus usou para tranquilizar os seus discípulos, dizendo: não temais, eu sou. Os discípulos deveriam ter lembrado das palavras de Deus no Antigo Testamento ao seu povo. No entanto, eles não lembraram. Meus queridos e minhas queridas, analisando o versículo 52, diz assim: porque não haviam versículo 51, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido que o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O coração daquele discípulo estava endurecido. Agora analisem aquilo que eu falei aqui. O Senhor Jesus Cristo delegou missão para eles, para pregarem no nome de Cristo, expulsarem demônios, curarem enfermos. O Senhor deu poder, delegou poder para eles expulsarem demônios.
no nome de Cristo. Curar enfermos, no nome de Cristo. Chegou naquele momento crucial da partilha dos pães e dos peixes. Eles não sabiam o que fazer. Chegaram para o Senhor Jesus Cristo: mestre, despede essa multidão, porque está com fome. Aí o Senhor Jesus Cristo falou: olha, dá-lhe voz de comer. Olha, nós não temos dinheiro para suprir a necessidade desse povo. Aí naquele momento de aflição, de angústia, lá, de pânico, lá no mar da Galileia, eles ficaram aterrorizados. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou ali, andando sobre as águas, eles pensavam que era o quê? Um fantasma. Isso tudo aconteceu por quê? Dureza de coração, meu irmão, minha irmã. Dureza de coração. E isso aqui muitas vezes acontece conosco, dentro das igrejas. Isso acontece muitas vezes conosco. Dureza de coração. Está aqui o Senhor Jesus Cristo se apresentando como pastor, como provedor, como criador, como grande eu sou. Jesus Cristo, pastor, provedor, criador, eu sou. Jesus Cristo. As mesmas ações que ele demonstrou ali, junto com seus discípulos, com aquela grande multidão, foi o mesmo Deus que demonstrou essas ações lá no Antigo Testamento. Para concluir, meus irmãos e irmãs, aos crentes, a nós cristãos, isto que aconteceu com os discípulos, também pode acontecer com todos nós, pode acontecer conosco. A incredulidade. E o texto aqui adverte para a incredulidade. O que aconteceu com os discípulos também pode acontecer conosco por causa da dureza do nosso coração. Nós podemos deixar de ver a graça de Deus revelada em Cristo. Deus já se revelou a nós por meio das Sagradas Escrituras, com a operação e o poder do Espírito Santo. Há cristãos que esperam uma visão, um milagre de Deus para fortalecer a sua fé e crer mais ainda. Eu lhe digo, minha irmã e minha irmã, se os relatos desses milagres relatados não lhe provocam a fé e não inspira confiança em Deus, ainda que se um morto ressuscitasse, você ainda não creria. Há cristão que espera que uma ação de Deus na sua vida para crer. A Bíblia, ela é suficiente para que nós criamos no plano redentivo de Deus, em suas promessas e em seu Filho Jesus Cristo, aquele prometido antes da fundação do mundo. Portanto, minha irmã, não endureça seu coração. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Não endureça o vosso coração. Não endureçamos o nosso coração pedindo milagres. Ah, Senhor, eu quero que aconteça isso para eu crer mais em Ti. Não, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia em seu Filho, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também não estou dizendo aqui que você não pode buscar a Deus para fazer um milagre, uma cura em você. Não estou dizendo isso. Mas a palavra de Deus é suficiente para nós. Independente daquilo que Deus me dá ou não. Se Ele vai me curar também ou não. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é suficiente para nós. A sua palavra nos basta. Aqueles que ainda não creem em Cristo, aqueles que há muito tempo frequentam a igreja e não se decidiu por Cristo, eu lhes conjuro, meus queridos ouvintes, pela morte de Cristo, pela agonia e seu suor sangrento, por sua cruz e paixão, por tudo que é de mais sagrado sobre a terra, mais santo nos céus, mais solene no tempo e na eternidade.
pelos horrores invisíveis do inferno, pelas alegrias inexprimíveis do paraíso, eu lhes conjuro, levem estas coisas a sério. E lembre-se que se sua alma for perdida, será a incredulidade e a dureza de seu coração a razão da sua perdição. Sim, se vocês perecerem, será porque vocês recusaram a crer em Jesus Cristo, na sua palavra. E a gota mais amarga de sua dor será o pensamento que você não quis se entregar a esse Salvador santo e maravilhoso, amoroso, que diz a todos em sua palavra: de maneira nenhuma o lançarei fora aquele que vem até a mim. Venha até Ele, creia nele, creia na sua palavra, creia no seu poder. Devemos confiar na palavra de Deus que concede vida, e não no alimento proveniente do milagre. Para muitos, somente um milagre extraordinário poderá demonstrar que são verdadeiramente filhos de Deus. Porém, Jesus demonstra que não é um milagre que faz o homem filho, mas só é filhos que vivem de toda palavra que sai da boca de Deus. Os filhos são aqueles que reconhecem em seus corações o cuidado de Deus, por compreenderem através da sua palavra que não é um mantimento, por mais natural, sobrenatural que seja. Antes é a palavra de Deus que lhes concede vida. É a palavra de Deus que nos concede vida. E vida em abundância, vida eterna. Se entrega a Jesus Cristo sem reserva. Creia em seu poder, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e em sua compaixão. Creia na palavra de Deus, creia nas sagradas Escrituras. Que o Senhor nosso Deus assim nos abençoe para a glória de Deus Pai. Que possamos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis, primeiro versículo, até o último versículo lá do Apocalipse, está a pessoa do Senhor Jesus Cristo, com honras, com glórias e poder. Que o Senhor nosso Deus assim nos abençoe para a glória de Deus Pai. Amém. Os capéis, né? Querido Deus, obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que dos gumes, ó Pai, penetra profundamente o nosso ser. É através do Teu Santo Espírito que nos revela a pessoa do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso pastor, o nosso provedor, o nosso Criador, o nosso grande Eu Sou. Que agradecemos, ó Pai, pela palavra que foi lida e explicada aqui nesta noite. Que Teu Santo Espírito haja na vida de cada um aqui presente, ó Pai. E como está sendo tratado, ó Senhor, de uma forma especial, sobre, ó Pai, sobre a presença do Teu Santo Espírito aqui entre nós, que nós chamamos o avivamento, ó Pai. Aviva a Tua igreja aqui presente, ó Senhor. Aviva a Tua igreja, para que possa proclamar as virtudes que há em Cristo Jesus, que há na Tua palavra, que há no Teu santo poder. Que cada irmão, cada irmã aqui presente possa transmitir essa Tua santa palavra, que Cristo vive, Cristo é o nosso Redentor, para os seus familiares, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas. Que eles possam ver que Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor, Cristo reina para todo sempre, ó Pai. Te pedimos um grande avivamento aqui na nossa igreja, que outras pessoas possam ver o grande poder que Tu age aqui em nós, ó Pai. Amém. Não só aqui no Brasil, mas em outras localidades, em outras nações, ó Pai. Carecemos de Ti, carecemos da Tua santa palavra, ó Senhor. Possamos estarmos atentos a cada dia e ver o Senhor Jesus Cristo desde Gênesis até o Apocalipse. Amém. O prometido, o Teu Filho amado, o nosso Messias. Te louvamos por isso, ó Pai, pelas Tuas graças,
pela tua misericórdia e pela compaixão que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de cuidar do teu rebanho santo, Senhor. E assim Ele está nos conduzindo para a glória eterna. Nisso nós cremos nas tuas santas palavras. Cremos que ele um dia virá buscar a tua igreja amada e nós estaremos para todo sempre com Ele. Assim nós cremos na tua santa palavra, Senhor. Nisso nós te louvamos e te agradecemos na mediação de Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, receber a bênção. Que a graça e o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e amado Pai, e as divinas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém, Amém. e amém. Graças a Deus. Igreja.